Oi pessoal, pastora Selma Benjamin, gravando vídeo para vocês e hoje nós vamos responder perguntas. Eu tenho um e-mail que você vai ver na tela mais tarde e as pessoas me mandam perguntas, querendo saber a opinião, querendo poder que eu divida minha opinião com eles sobre determinados assuntos e hoje nós vamos responder essas perguntas, tá bom? O filho meu chegou pra brilhar, você... Oi pessoal, pastora Selma Benjamin, hoje respondendo perguntas para vocês. E eu recebi e-mails, como eu disse, e esses e-mails me fazendo determinadas perguntas, querendo saber sobre os assuntos. E hoje eu separei aqui algumas perguntas e nós vamos responder para vocês. Perguntas, inclusive, algumas polêmicas, que está dando polêmica por aí, e eles querem saber sobre o assunto. Por exemplo, pastora Selma, o que você acha sobre o aborto? Gente, eu sou 100% contra o aborto. Por quê? Porque nós, como fomos criados, o Senhor disse assim, Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e o Senhor fez o homem à semelhança dele. Você não vai achar um animal à semelhança do Senhor, você não vai achar uma planta, uma fruta, um vegetal, nada. Porém, o ser humano, Deus teve o cuidado de fazer a imagem dele. E hoje eu vou dividir algo para vocês que você vai até se chocar diante do que eu vou falar, mas presta atenção nisso. Durante muito tempo, eu sendo cristã, eu participei de uma opinião que eu não era 100% contra o aborto. Eu não era, porque eu dizia, peraí gente, tem crianças, como eu tive uma amiga, ela ficou grávida, com 6 meses descobriu que o cérebro, o feto desenvolveu, mas o cérebro não. Então a criança tinha um cérebro menorzinho do que um limão. A cabeça não desenvolveu, né, o crânio no caso, para receber todo o cérebro, então ficou tamanhozinho de um limão com todo aquele corpo, então era uma coisa deformada que estava no corpo da mãe. E eles chegaram e falaram assim para ela, você quer fazer aborto? E ela me ligou. Quando ela me ligou me perguntando a minha opinião, eu por muito tempo participei da opinião, vou ser sincero com vocês, eu não era 100% contra o aborto, porque num caso desse, onde a criança, gente, não tem chance de vida. Então, por que deixar nascer? E se depois dos 6 meses se desenvolvesse, o médico falou, olha, vai desenvolver esse máximo que conseguir desenvolver, vai ficar tamanho de uma laranja grande, mas não vai realmente ter cérebro essa criança. Então, nesses casos, eu era a favor. Outro caso que eu era a favor, estupro. Uma mulher passar por um ato tão trágico que contra o corpo da mulher, que no caso é um estupro, e a pessoa engravidar, e a mulher engravidar. E eu falava assim, bom, filho tem que ser bênção. Essa criança não veio como bênção, então essa criança, ela não pode nascer, porque ela não é bênção, ela não veio de um casal, ela veio de um ato que fizeram contra o outro. Então, na minha opinião, naquela época, era que sobre criança com problema de desenvolvimento cerebral, não podia nesse caso, e também no caso de um estupro que a mulher passasse. E eu por muito tempo carreguei essa opinião, tive debates, pessoas me confrontaram, falaram, e eu realmente, dentro da Bíblia, eu não falava fora da Bíblia não, eu achava texto dentro da Bíblia para compartilhar minha opinião e me dar base naquilo que eu estava falando. Só que, gente, eu estudo, eu sou psicóloga e também faço mestrado na área de neurociência. E dentro dessa área de neurociência, a gente estuda muito o cérebro humano e estuda muito a vida humana, como a vida se desenvolve. E você pode procurar no YouTube, se você quiser, isso que eu estou falando, para você comprovar. Um belo de um dia, assistindo uma classe normal, o professor chega e falou, gente, hoje nós vamos falar do tema vida. A vida no útero humano e o que foi descoberto pela ciência. E o professor põe um vídeo lá e a gente começa a assistir. Gente, olha o interessante que acontece no corpo humano quando se tem vida. É visível, procura o vídeo aí no YouTube que você vai achar. Luz, quando o óvulo da mulher fecunda com o espermatozoide do homem, exatamente quando tem aquele encaixe, tem uma explosão de luz. E ali nasce a vida. Quando eu vi o professor mostrando esse vídeo, também está disponível de novo no Facebook, se bem que a minha classe, gente, é em inglês, e o vídeo que eu assisti é em inglês. Quando eu vi isso, me levou a Gênesis, quando o Senhor disse,
haja luz. 1, 2, haja luz. Quando o Senhor disse haja luz, gente, tudo começou a se formar, a se criar. Naquela luz, quando você volta na palavrinha em hebraico, a luz que ele estava falando é haja um completo, uma claridade. Ele não estava falando da luz do sol. Veja que o sol foi criado em versículos mais para baixo. Quando ele disse haja luz, ele estava dizendo haja vida. Porque a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia, e Deus veio e disse assim, haja luz, haja vida. E eu liguei esse versículo com o que eu estava vendo do vídeo na classe, que quando o óvulo da mulher fecunda com o espermatozoide do homem, tem uma explosão de luz. E esse vídeo, os cientistas conseguiram pegar exatamente essa explosão de luz. Eu reavaliei minha opinião sobre o assunto e digo, sabe o quê? O único que tem direito a tirar a vida é Deus. Porque realmente, exatamente onde tem aquela conexão, óvulo e espermatozoide, ali tem uma vida. E se ali tem uma vida, não sou eu que vou dizer, não, você não vai viver. Não sou eu que vou dizer, não dá direito a esta vida nascer. Não importa da forma que ela foi feita, se foi através de um estupro ou se está sendo com uma má formação cerebral, por exemplo. Então, hoje, a minha opinião, eu sou 100% contra o aborto em qualquer fase, em qualquer época, em qualquer circunstância que essa gravidez se deu, eu sou 100% contra o aborto. E num caso de uma criança nascer sem cérebro, ou com má formação cerebral, como o caso da minha amiga, quando ela me ligou e disse assim, Selma, o que você acha que eu devo fazer? Eu disse, olha, você já orou sobre o assunto? Ela disse, orei. E o que você vai fazer? Eu disse para o Senhor, se essa criança não é para nascer, para o Senhor fazer algo por mim. Gente, 2 dias depois, a criança morreu no útero dela. E aí ela foi lá para o médico tirar, mas a criança já estava morta. Ela só descobriu que estava morta 2 dias depois. Você vê que Deus ouviu a oração da mãe? Não era realmente para nascer uma criança que ia ser um vegetal, mas a mãe não tomou o ato de matar essa criança no ventre. Então eu, pastora Selma Benjamin, psicóloga, estudo o ser humano, estudo as emoções, estudo o cérebro, não é uma leiga que está falando aqui, é uma pessoa que realmente tomou tempo para se educar nessa área, e a vida existe desde quando o óvulo e o espermatozoide se chocam, ali há uma explosão de luz que eu acredito que é vida, tá bom? Espero que tenha respondido sua pergunta. Outra coisa, pastora, o que você acha de pessoas arrogantes? O que eu acho de pessoas arrogantes? Ai. Olha só. A própria Bíblia fala pra gente. Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus, o dono de tudo isso aqui, o que criou céus, o que criou terras, o que criou tudo, disse, aprendei dele que é manso e humilde. Se Jesus veio aqui nos dar demonstração de mansidão, de humildade, como eu hoje posso andar por aí arrogante dizendo que eu sou dono da razão, eu sou o que sei tudo, eu que sei mais, não porque eu estudei eu sei mais do que você, não porque eu tenho dinheiro eu sou mais do que você, porque eu tenho uma posição no meu trabalho eu sou mais do que você, e me encher de arrogância e andar por aí achando que eu sou o dono da cocada preta. Como? Ou o último biscoito do pacote, ou a última Coca-Cola do deserto. Como? Se não combina, gente. Se é um ímpio que não conhece o Senhor, deixa que o sujo se suje-se mais. Agora, se é um servo de Deus, andando por aí com arrogância, ele tem muito que aprender da palavra de Deus. E vai um versículo para aí, para quem mandou essa pergunta, olha só. Está em 2 Coríntios, deixa eu ler para vocês aqui. Que interessante, porque é bom marcar, viu, gente? Ó, 2 Coríntios 10, 18, fala assim, ó só. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. O arrogante, geralmente, ele se louva. O arrogante, ele se exalta. O arrogante, ele acha que ele é mais que o outro. Ele sabe mais que o outro, ele manda mais que o outro, ele pode mais que o outro. Então, a Bíblia fala, não é aquele que se louva, que se exalta, que é aprovado, mas aquele que o Senhor aprova. E o Senhor aprova aquele que tem uma atitude humilde, tá bom? Próxima pergunta. Pastora, onde está escrito que não podemos ter fé
que a nossa fé não pode ser fingida. Ah, ok. Está escrito, gente, 1 Timóteo 1, versículo 5, está escrito assim, que a vossa fé não seja uma fé fingida. Por que uma fé fingida? Aquela fé que você fala que você tem fé, que você vai conseguir isso, que você vai conseguir aquilo, que você só porque você quer mostrar para os outros que você encaixa no grupo e que você pertence àquele grupo e que você crê da mesma maneira. Mas a tua fé está sendo fingida. Você não crê num Senhor de salvação, você não crê que realmente o Senhor te libertou, você não crê nada disso, você está sendo fingido. E a fé fingida não encaixa só na fé, no caso fingido, mas em toda maneira de viver a vida. A pessoa que não é sincera, que é fingida, ela está mentindo para ela própria. E a pessoa que mente para si própria, gente, pelo amor de Deus, essa aí precisa realmente de uma libertação, porque se você chegar ao ponto de mentir para você mesmo, o que mais você pode fazer? Então, 1 Timóteo 1,5, não tenham fé fingida, tá? Procura lá o texto, lê e você vai ver que realmente o Senhor não recomenda. Outra pergunta. Pastora, todos nós vamos estar diante de Deus um dia? Sim, todos nós vamos nos apresentar diante do trono de Deus um dia. 2 Coríntios 5, versículo 10. Deixa eu ler para você. 2 Coríntios 5, versículo 10. Você vê que todos nós um dia vamos nos apresentar diante do trono de Deus. Uns para receber galardão, outros para ser julgado. Olha só, 2 Coríntios 5, versículo 10 fala assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, por meio do bem ou por meio do mal. Então, todos nós, sim, vamos aparecer diante do trono de Deus, diante do tribunal do Senhor. Crente não vai ser julgado, nós não seremos julgados. Por quê? Porque o sangue de Cristo já cobriu nossos pecados, então nós não temos assunto para ser julgado lá. Mas nós vamos nos apresentar, sim, diante do trono de Deus, tá bom? Próxima pergunta. Pastora, o que você acha do homossexualismo? Outro assunto polêmico. Outro assunto polêmico, inclusive, aproveitar para mandar um recado para Marina da Silva. Dona Marina, pelo amor de Deus, o que a senhora anda fazendo por aí? Que anda falando de besteira, sendo uma pessoa cristã, compartilhando de uma visão do mundo. Porque colocar plebiscito para votar sobre aborto, sobre drogas, quem sabe até vai botar, não estou dizendo que você disse isso, Marina, mas quem vai dizer sobre homossexualismo, se o pessoal pode usar o mesmo banheiro. Nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles pegaram banheiros, né, e colocaram lá uma plaquinha na porta que era para os dois sexos, ambos os sexos. Tanto podia entrar homem quanto podia entrar mulher ali, porque era um lugar coletivo para os dois. E por isso eu estou dizendo, chamar a atenção da Marina, que a Marina, acho que foi essa semana passada, que perguntaram para ela o que ela achava do aborto, e ela disse, eu sou contra, mas eu faço um plebiscito. Gente, tem coisa na palavra de Deus que nós não podemos negociar. Aborto não se negocia. Homossexualismo não se negocia. É contra a palavra de Deus e acabou. Eu sou contra, eu vou te dar texto. Gênesis 1:27, o Senhor disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Senhor fez o homem. E quando o Senhor fez, o sexo foi muito bem definido. Por quê? Porque para procriar, a gente precisa do macho e precisa da fêmea. Se você não tem o macho e a fêmea, você vai estar matando a criação que Deus fez. Porque como você vai procriar? Homem com homem se procria? Não. Mulher com mulher se procria? Não. Então o homossexualismo é 100% contra a palavra de Deus. Eu estou dizendo que eu sou contra os homossexualismos? Não sou contra eles, não. Amo eles. Tenho 2 amigos que são homossexuais, 3 amigos homossexuais que eu já falei da verdade, que eu já compartilho a verdade, que eles sabem da minha opinião. Agora são pessoas maravilhosas, que eu amo de paixão, pelo amor de Deus, são meus amigos que eu amo. Agora eu não compartilho
com o estilo de vida deles. Não compartilho, não concordo. Gênesis, quando o Senhor fez bem definido. Homem e mulher o Senhor separou. Outra coisa, outro versículo. Romanos 1, 27. O Senhor disse que não é para fazer. Mas eles, misturando tanto na cobiça da carne deles, eles foram entregues para a própria paixão deles. E eles foram cegados. Por isso o homem se deita com o homem, fazendo a imundície deles mais imunda. Outro versículo, Levítico 18, 22. O Senhor disse, não deitará varão com varão, porque isso é abominação diante do Senhor. Abominação. Então, o que eu acho do homossexualismo? 100% contra. 100% contra. Vão te apresentar, sim, um dia diante do trono de Deus e vão ter que dar resposta, responder para o Senhor. Pastora Selma, as pessoas nascem, elas não podem ser culpadas porque elas nascem assim. Gente, pelo amor de Deus, ninguém nasce homossexual, porque Deus não se confunde. Deus criou o sexo feminino e masculino, e ele não criou o terceiro sexo. Não existe o terceiro sexo. A terceira opção quem criou foi Satanás. E eu digo isso por estudar já o assunto, por já conversar com pessoas assim. E, pastora Selma, o que você me diz daquelas crianças que às vezes com 2 aninhos de idade, ou 3 aninhos de idade, ela já está completamente feminina, o menino que já está completamente todo afeminado, todo agindo. Vai checar o hormônio dessa criança. Número 1, checa o hormônio dessa criança, para ver qual o nível de hormônio que está ali naquela criança. Número 2, o que foi estabelecido, o que está sendo dado como regras para essa criança. Número 3, que é muito importante, direcionamento para essa criança, porque eu cheguei, estava num lugar aí, e uma mulher, ela estava com o filhinho dela, 6 anos de idade, e ele estava vestido de roupa de bailarina, e tipo um colar cor-de-rosa. Aí eu olhei, menino com cabelo curtinho, mas todo de roupa de bailarina. Ela falou assim, aí ela riu pra mim, porque eu vi o menino dessa forma. Ela disse assim, porque nós não podemos pará-lo. Ele nasceu assim, não é culpa dele. Então não sou eu que vou ditar regras para ele. Quase que eu caio da cadeira. Eu disse, se você, que é mãe, que Deus te deu a responsabilidade de educar teu filho, não vai ditar regras para o teu filho, quem vai ditar? Quem vai dizer para ele, não, meu filho, você é só uma criança, você não é homossexual, vamos andar por esse caminho aqui, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos ver como eu posso, meu filho, te ajudar. E não simplesmente dar a mão junto com Satanás e dizer, não, tem um terceiro sexo. Não existe terceiro sexo, não existe. É macho, fêmea o Senhor criou. Encontra para mim na Bíblia, ou qualquer até estudo científico, tá? Dizendo para mim que existe um terceiro sexo, que comprovadamente o homossexualismo foi comprovado, isso pode existir, e aí eu me rendo diante de você, mas não existe. Por quê? O que existe estudo científico por aí é o seguinte, que o cérebro do homossexual, eu faço estudo neurociência, mestrado nessa área, o cérebro do homossexual, ele age diferente do cérebro masculino e do cérebro feminino. Isso tem estudo comprovado, isso se comprova. Mas aí entra o fato que o cérebro nosso, ele pode ser programado. Aí entra o fato de como eu criei, não estudaram crianças homossexuais, criancinhas, estudaram o homem velho sexual. Então, o que eu já desenvolvi? Como eu programei o meu cérebro? Então, o meu cérebro foi programado e agora o meu cérebro está dando determinadas reações em determinadas áreas. E isso sim, tem estudo que comprova. Agora, que existe terceiro sexo, que Deus criou, que isso e que aquilo, gente, por favor, isso é marmelada, isso não existe e eu sou contra, tá bom? Deixa eu ver, mais uma pergunta. Espero que eu não esteja me estendendo muito nas respostas, mas é que eu quero dar resposta bem explicadinha. Pastora Selma, o que a senhora acha da graça que está sendo pregado escancaradamente? Eu acho que a graça do Senhor Jesus Cristo ela é maior ainda do que está sendo pregada. Eu acho que a graça do Senhor, o ser humano ainda não teve condição para capturar o tamanho dessa graça. Agora, eu também acho que a graça não é um sinal ou uma licença para o pecado. Porque agora nós estamos na graça, então agora eu posso pecar à vontade, chego de tarde, peço perdão e aí o negócio apagou. Não é assim. Nós temos que ter uma consciência de santidade.
consciência de como nos comportar. Agora, se escorregar, pecar, sim, tem a graça do Senhor para nos perdoar. A graça está aberta, Jesus morreu de braços abertos na cruz, dizendo, vem todos para mim, todos, quem quiser. E quando chega nele, a graça de Cristo vai ser suficiente na tua vida para te limpar, para te regenerar, para te levantar, para você viver uma vida de santidade. Agora, a graça do Senhor, ela é maior ainda do que anda sendo pregado por aí. O povo andou muito tempo, foi em religiosidade. Então hoje, a graça confrontando a religião, dá a impressão que a graça é muito ampla, muito aberta, pode tudo. A graça, gente, ela simplesmente está sendo quem ela é. A graça de Jesus Cristo, a graça de Deus, que desceu lá do céu, morreu na cruz, para que todos encontrassem salvação. Todos, e quando eu digo todos, são todos. Todos que vierem a Ele. Todos que quiserem a salvação dEle. Jesus morreu para todos e deu a graça estendida para todos. Eu sou a favor da graça bem escancarada. Fica Joseph Prince, que é um dos que leva a graça assim bem escancarada, prega assim de uma forma assim que as pessoas até se levantam contra ele, mas eu não me levanto contra ele, porque um dia eu estava orando e eu falei, Senhor, essa graça escancarada está me incomodando. Porque o povo fala de agora é graça, tudo eu posso, tudo isso, tudo aquilo, Senhor. O Senhor respondeu para mim, se você está achando muito agora, espera o que ainda vem. Porque Deus, olha que interessante. A geração nossa de hoje, gente, não se salvaria com outro tipo de graça. Você pega o Evangelho, eu fiz teologia, então estudei história da igreja. Você pega o Evangelho, desde quando foi pregado, lá no ano 50, tá? Jesus tinha morrido, os judeus estavam pregando o Evangelho, era um certo tipo de graça que eles conheciam, era um certo tipo de graça que eles estavam pregando. Aí entra a religião, não que ela não estivesse escrita, ela estava escrita, mas ela não tinha sido revelada, como exatamente ela está sendo revelada nesse momento. Então, estava sendo pregada e entra aquele povo. Depois você vai lá no ano 300 do Constantino, também, uma graça pregada. Depois você chega, avança, vai lá no 1400, quando foi a primeira Bíblia, puderam editar a primeira Bíblia. E você já vê já uma graça diferente, um povo entrando. Agora, aquela graça pregada lá no ano 50, no 300, no ano 1400, se prega hoje aqui aquela graça do não pode isso, não pode aquilo, a pessoa vai para o inferno, se botar um piercing um pouquinho na orelha vai para o inferno, se botar uma tatuaginha no braço vai para o inferno, porque isso. Então é uma religião do não pode do que uma religião que pode. Quando Jesus, quando morreu, ele morreu para nos dar liberdade. Eu sou livre, gente, livre. Não é uma tatuagem no meu braço que vai me mandar para o inferno. Não é um piercing no meu ouvido, no meu nariz que vai me mandar para o inferno. Nada disso. Que vai me mandar para o inferno é o pecado de não ter aceitado Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, o pecado que eu posso estar carregando no meu coração. Porque você vê pessoas de todo quanto é tipo dentro da igreja. E você acha que aquele que está com saiona, o coque na cabeça, todo comportadinho, esse é crente de verdade. Vai viver com ele. Vai lá dentro da casa dele. Tira a máscara dele para ver se aquilo ali é um crente. Ou você pode encontrar pessoas com tatuagem, com isso, aquilo, e que o coração no Senhor. Vem como estás. E ali quando vem, permita a graça do Senhor te mudar, te transformar. Então eu não creio nessa graça que fala assim, hoje pode, então eu vou pecar, e porque eu vou fazer e acontecer, porque eu tenho a graça mesmo, uma vez perdoado para sempre. Acredito que quando Jesus morreu na cruz, há 2000 anos atrás, ele morreu até pelos pecados que eu ainda vou cometer quando tiver 70 anos de idade. Acredito. Porém, não pode ser proposital. Eu não posso pecar, porque eu tenho a graça de Deus aí, senão eu vou estar pregando Jesus de novo na cruz e desfazendo do sacrifício dele na cruz por mim. Então, eu gosto da graça, sou a favor demais da graça, e essa graça que está escancarada tem que ser mais escancarada ainda. Tá bom? Deus abençoe vocês. Gente, vocês vão ver aí meu Instagram, minhas informações da rede social. Manda uma pergunta pra gente, ou comenta no vídeo, ou até mesmo manda um e-mail com perguntas, porque aí a gente pode gravar vídeos respondendo outras perguntas, tá bom? Deus abençoe vocês, nos vemos nos próximos vídeos. O filho meu chegou pra
driblar você.